Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que ele vem, né? Eu tenho certeza que ele vem. O noivo vem. Estejamos preparados. Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Esse é o pano de fundo aqui dessa parábola. No tempo de Jesus, havia 3 estágios para o matrimônio, para o casamento. Primeiro, era o compromisso, que era feito um contrato formal entre os pais da noiva ali, entre aquelas famílias, fazia aquele compromisso. Segundo, era o noivado. A cerimônia é realizada na casa dos pais da noiva, quando promessa era feita aos contratantes ali, às pessoas, e o noivo dava presente à sua noiva, naquele dia do noivado. E o terceiro estágio era o casamento, o dia principal, no qual o noivo acompanhava seus amigos, buscava a sua noiva na casa do pai e levava em cortejo de volta para casa, onde era feito a festa de casamento. Esse é o contexto em que Jesus fala essa parábola. Também no mundo antigo havia as amigas da noiva também iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. As amigas iam lá e ficavam esperando. Então é bem provável que esse seja o cortejo em que essas 10 virgens da história esteja encaixada aqui, nesse texto. O número 10 não tem nada de especial em relação, porque seja 10, mas são 10 virgens. A cena aqui gira em torno da casa do noivo, em direção da qual o noivo está indo para as festividades do casamento. É claro que o noivo aqui é Jesus, amém? Mostrando a sua noiva, falando da sua vinda, da sua segunda vinda, que ele vai vir. E o noivo, que é Jesus, ele promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. Naquela época também a mesma coisa. O noivo era quem ia, né? É diferente do casamento hoje, né? O noivo vem para a igreja, né, Amanda? A Amanda veio, né? E o Lucas veio e depois você chega por último. Aqui era o contrário. O noivo que ia buscar a noiva. É assim que Jesus vai fazer. Jesus vai buscar a noiva, que é a igreja. Então o noivo promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. A noiva precisa estar o quê? Preparada. E a noiva é nós, a igreja. Você e eu precisamos estar prontos, preparados para a volta do Senhor, para a volta do noivo. Portanto, o propósito primário dessa parábola é acentuar a importância de estar preparado quando o noivo voltar. Nessas parábolas escatológicas, essas 10 virgens representam a igreja, amém? Representa a igreja que está esperando o retorno do noivo. Ele foi ali, mas volta já. A igreja tem em seu meio, como está implícito aqui, os que estão preparados e os que não estão preparados. Essa parábola também ensina que a igreja está dividida em 2 grupos. Não entre ricos e pobres, não entre mulheres e homens, mas entre aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados, que estão dentro da igreja,
não só a igreja batista, não tiver a igreja que prega o verdadeiro evangelho, está dividido. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos estão deixando de fora, estão sendo deixados de fora das bodas do Cordeiro, como as 5 virgens imprudentes. Hoje há muitas pessoas nas igrejas, pessoas que foram batizadas, pessoas que fazem parte das igrejas, pessoas que participam dos cultos, que cantam, que pregam, que evangelizam, que estão na salinha, que estão em todo lugar, estão nas suas igrejas, mas infelizmente nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Era 5 que estavam ali dentro da igreja. A igreja está dividida. Então, se não tiver tido um encontro verdadeiro com Jesus, quando Ele voltar, você vai ficar de fora. R.C. Sproul diz que essa parábola deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens, assim como há uma diferença entre os membros da igreja. Há o joio e o trigo dentro da igreja, que um dia Ele vai separar os convertidos e os não convertidos. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu chorei, pedindo perdão a Deus. Deus, será que eu sou crente mesmo? Falando de mim. Imagine. Será se você nascer de novo mesmo? Você vai ver daqui para frente. Tendo considerado esse pano de fundo como introdução, vamos agora examinar o texto. Se não der tempo de terminar, outro dia que eu pregar bem cedo, eu termino. Amém, meus irmãos? Mas eu vamos caminhando com calma. Vamos começar com o versículo 1. Então o rei no céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. A primeira lição é o seguinte: Jesus convida a sua igreja para desfrutar da alegria com Ele. Jesus convida cada um de nós para desfrutarmos do reino, da presença dEle todos os dias, até que Ele venha. Como já foi enfatizado na introdução, essa parábola comparada compara o reino do céu com uma festa de casamento. Essa festa de casamento, essa é a festa de casamento do Senhor com a sua noiva. Nós não fizemos um compromisso? Há 19 anos atrás eu fiz um compromisso com Jesus. Entreguei minha vida para Ele, o dia mais feliz da minha vida. Você também não fez um compromisso com Ele? Você não está noivo se preparando? Você não está todo dia se preparando, tirando o que precisa tirar, se arrependendo todos os dias? Vai chegar o dia do casamento, Ele vai vir. E eu creio que nós vamos estar preparados, amém, igreja? Eu creio. Ao mesmo tempo que somos a noiva, olha que é lindo isso aqui. Somos convidados para a festa de casamento. A figura da noiva está clara que somos nós, representando, especialmente aqui, também como os convidados. Nós somos a noiva e nós também somos os convidados. E se tiver alguém aqui nessa manhã que ainda não teve encontro com Jesus, ele já está te convidando. A vida cristã é uma expectativa constante da vinda do Senhor, o amado da nossa alma. Nós temos que estar em expectativa constante que Ele vai vir. Muitas pessoas perderam essa expectativa. Muitas igrejas, muitos pastores, muitas igrejas nem falam muito sobre escatologia. Eu tenho que fazer um artigo, né, Jonas? Eu disse: Deus, eu queria fazer sobre escatologia, sobre alguma coisa sobre a vinda. Eu estou orando ao Senhor para Ele me dar um tema.
para não ser apenas um artigo, mas que eu possa depois até... Eu estou pedindo a Deus. Mas muitas pessoas estão na igreja pensando que estão brincando. Aqui não é casa de show, aqui não é brincadeira não, irmão. Servir a Cristo é a melhor coisa que tem. Nós estamos se preparando para se contar com o Senhor. Ele promete voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Versículo 2 ao 5, diz assim, acompanhe comigo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram, dormiram. A segunda lição é o seguinte: a igreja precisa de adequada preparação para participar da alegria do Senhor. Adequada preparação. Preste atenção, todas eram virgens, símbolo de pureza, santidade. Todas tomaram as suas lâmpadas, vida. A lamparina é a sua vida mesmo. Todas pegaram as suas lamparinas, todas saíram a encontrar com o Senhor, todas fizeram confissão de fé, todas entregaram a vida para Jesus, todas estavam na igreja. O que as levou a separar umas das outras? O que vai separar umas das outras? Todas aguardavam a vinda de Jesus, a vinda do noivo, melhor dizendo. Havia, porém, uma diferença vital, essencial entre elas. O que era? 5 eram prudentes, sábia. 5 eram imprudentes, nécias, loucas. As 5 imprudentes só têm lâmpada, só tem aparência de crente, anda como crente, carrega a Bíblia de crente, fala como crente, canta como crente. Mas tu é crente mesmo, Giliardo? Para não falar o seu nome. Ela só tinha lâmpadas, mas não levaram o óleo nas vasilhas. Elas podem até pensar, por terem lamparinas, estavam seguras. William Hendrick disse que a insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência do preparo pessoal. Essas 5 virgens aqui não se prepararam. Observe que o óleo aqui significa um bem, presta atenção aqui, ó. Observe que o óleo significa um bem espiritual. Escuta isso. Imprescindível, insubstituível por nenhum outro, com o qual nós nos abastecemos logo no início da nossa caminhada. Esse bem espiritual significa o quê? Esse óleo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, sendo o óleo o símbolo do Espírito. A prudência consiste em começar no Espírito. Lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Você começou com Ele. Aí você vai seguir com Ele, e você vai terminar com Ele até que Ele venha. E outra coisa, ninguém pode entrar no céu com óleo alheio. Você precisa da sua experiência com Ele, com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E 5 daquelas mulheres, 5 daquelas virgens, representando uma parte da igreja evangélica no mundo, não tem o Espírito Santo, mas está dentro da igreja.
Quando ele vier, ele vai separar. Ele sabe. A graça salvadora é uma possessão pessoal intransferível. A preparação do pai não serve para o filho, nem a do marido serve para a esposa. Ninguém pode entrar no céu por uma procuração, não. Você precisa ter um encontro com Jesus. Não, minha mãe é crente, eu vou também. Não, você tem que se converter. Eu me lembrei do São João porque teve um negócio lá e Giliano queria, eu disse: minha filha, você ainda não é crente, mas você não vai participar. Ela disse: não pode dizer, tem que dizer que ela não é crente ainda não, essa menina não. Jamile já aceitou Jesus, já se batizou, mas ela ainda não. Ela tem que crescer com esse entendimento. Quer ver você, leva o filho para a igreja, cresce na igreja e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu conheço uma carrada. Eu conheço um monte de jovens que cresceram na igreja, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus. E quando eu converso com eles, com alguns que eu acompanho, que eu converso, que estão com depressão, um monte de coisa, filho de crente, um monte de coisa, me conte como foi a sua conversão. Eu não sei. Como foi que tu conversou? Não sei. Eu digo: você sabe o que você precisa? Você precisa ter encontro com Jesus. A experiência de quando você levantou a sua mão, as suas pernas doeu, a barriga tremeu, que você disse assim: eu entreguei minha vida para Jesus. E a partir daquele dia você agora tem fome e sede das coisas do Senhor. Você pode... Quando a pessoa nasce de verdade, é diferente. Concordo com esse Pro quando ele diz: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Nós podemos compartilhar o Evangelho com aqueles que não têm. Se eles crerem no Evangelho, eles serão salvos e serão batizados com o Espírito Santo. E aí sim, eles recebem esse selo, a garantia, o penhor. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona na fé genuína do outro, não. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa, do esposo, ou de que quer que seja. Charles Spurgeon diz que, corretamente, que a falta do óleo da graça é uma falha total na lamparina de muitos que professam ser cristão. Muitos dizem ter o nome de cristão, pelo qual vive, mas não tem vida dentro de si, irmãos. Quando eu estava meditando essa palavra, eu lá dentro do meu carro, chorando, e Deus, como disse o pastor, ela aperta no parafuso. Eu fiz uma pergunta e disse: Deus, será? Se eu tenho o Espírito Santo, Senhor? Eu não sou melhor do que ninguém, mas João Batista, no meio da sua caminhada, foi batizado por Jesus, batizou Jesus, melhor dizendo, e fez, no final lá ele disse assim: vai ver se é ele mesmo. Lá no capítulo 11, ele teve uma crise. E eu fiquei pensando, que muitas vezes nós vivemos assim, como se a gente não fosse crente, irmão. Fazer uma profissão de seguir a Cristo, muitas vezes faz a profissão de seguir a Cristo, mas não tem suprimento interior do Espírito Santo da graça para mantê-lo. Há um brilho, há luz passageira, mas não luz permanente. Pois embora tenha lamparinas, não leva nenhum óleo consigo. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas, irmão. A terceira pessoa da Trindade. Nós temos que ter esse entendimento. Em virtude do noivo tardar, a Bíblia diz que todas adormeceram. As pessoas pensam que Jesus está demorando. Não está demorando não, viu? É porque é pelo Cronos, não é pelo Kairos. É pelo Kairos, não pelo Cronos. No tempo dele. As prudentes, porém, esperavam com provisão, enquanto as imprudentes esperavam
com presunção. As primeiras estavam prevenidas e as últimas estavam desassistidas. As prudentes tiveram uma preparação adequada, enquanto as imprudentes, um despreparo evidente. Deixa eu falar um negócio para você. Eu sou da roça. Cresci na roça, eu vivi no tempo da não tinha energia. A gente tinha lamparina na minha casa. E meu pai comprava o querosene, o gaisola. A gente botava naquela lamparina para poder clarear de noite. Lamparina sem óleo não presta, irmão. Não acende. Não tem utilidade nenhuma. A sua vida sem o Espírito Santo não tem utilidade nenhuma. Você pode ter um monte de coisa, mas se você tiver o principal, o Espírito Santo. Deus não quer aparência de crente, não, irmão. O Espírito Santo, se ele habita em você. Quando você vê aí na história da igreja, você vê muitas coisas. Quando você começa lá de Atos, os homens foram cheios do Espírito Santo, a vida dele era diferente. Muitas vezes eu tenho pensado sobre a minha vida nessa palavra. Quando eu preparo a mensagem, eu preparo para mim. E aí, se Deus me der a oportunidade, eu vou compartilhando. Mas essa mensagem foi para mim, e agora eu estou compartilhando com você aquilo que Deus falou comigo. A sua vida sem o Espírito Santo não tem valor nenhum. Você pode ter ouro, pode ter tudo, ter o que você quiser. Pode ter um bom casamento, mas se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, não vai valer de nada. Quando ele vier um dia, ele vai saber, e ele conhece. Eu falei lá na Serra um pouquinho sobre essa mensagem. Eu falei assim, eu até falei sobre a marca da besta. Então, se você aceitou Jesus, você tem um selo, a garantia, o Espírito Santo. Acabou, você não tem mais a marca da besta da incredulidade, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Versículos 6 a 8. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saiu ao encontro dele. Vou ler de novo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes, dei a nós um pouco do óleo de vocês, que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Sabe o que eu aprendi aqui? É possível fazer uma preparação inadequada. Foi no grito de meia-noite que começou o desespero. Que as imprudentes foi identificada. Foi à meia-noite que elas perceberam que elas viviam uma vida de aparência. A chegada do noivo não representa alegria para as imprudentes, mas desespero. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, já vê a primeira, muitas pessoas, aquelas que são imprudentes, que são loucas nessas, elas vão ficar tristes. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão se lamentar. Senhor, por que eu não fui para a igreja? Por que eu não evangelizei? Por que eu não preguei para a minha família? Pregue hoje. Fale hoje, fale agora, amanhã. Estou me lembrando da mensagem que eu preguei há 10 anos atrás, do rico e do Lázaro. Clamor do inferno. Preguei essa mensagem faz muito tempo. Me lembrei agora aqui. Aquele homem morreu lá no inferno, queria voltar, pregar para a sua família. Há um abismo. E eu disse, naquela mensagem há 10 anos atrás, pregue hoje para a sua família. Quando Jesus vier, vai ser desespero, irmãos. Para aqueles que não estão preparados. Esse dia, para elas, foram um dia de trevas e não de luz. Porque o preparo dela não foi adequado. O preparo delas era insuficiente. Estava sem óleo nas suas lamparinas. Estava na igreja,
passeando na igreja. Eu preguei essa mensagem não desse jeito aqui, mas resumidamente lá na Serra ontem, e tinha 3 visitantes. Eu disse no meio da mensagem: quem quer Jesus? Ninguém quis Jesus. Mas eu vou continuar pregando. 3. Quando você quer ficar de fora, quando o noivo vier, olha a chance que vocês estão tendo, a oportunidade que o Senhor não está dando. Essas imprudentes aqui, essas virgens imprudentes, tinha apenas lamparina, mas não tinha óleo, irmão. Estava imersas a dessa escuridão. Charles Spurgeon alerta: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lamparina quando estiver para morrer. Tem muita gente que vai deixar para a última hora, e aí é perigoso. Estou só alertando. É perigoso, irmãos, deixar para a última hora. Ou então, quando o sinal do Filho do Homem aparecer, quando ele vier, eu vou. Quando tocar a última trombeta, foi-se. Vou fazer uma perguntinha para você, não precisa responder. Pensa aí: quantas trombetas já tocou? Vamos pensar, segundo alguns teólogos, que tocou 5. Ninguém escutou nada. Menino, quando tocar a 7ª, ninguém vai perceber. Por isso que ninguém sabe nem a hora. Esteja preparado, porque quando chegar o último dia, acabou. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito, sem a graça de Deus, isso restará em uma falha eterna, irmão. Condenação eterna, não dá para caminhar sem Ele. As virgens imprudentes pediram óleo às virgens prudentes com uma justificativa: porque as nossas lamparinas estão se apagando. Elas começaram a valorizar o que havia desprezado. Quantos de nós não valorizamos os cultos? O culto de doutrina, que vem 10, 15 pessoas. Os cultos da igreja, mesmo, só falta um culto aqui, alguma coisa, se não der mesmo. Ou se eu não estiver aqui, eu estou fazendo alguma coisa no reino, ou alguma coisa, mas para mim faltar um culto. Eu estou 4 anos lá na Serra do Moraes. Você conta nessa mão o dia que eu cheguei atrasado, nessa mão. Está bem assim. Mas muitas vezes nós não valorizamos. Não valorizamos esse livro. Não valorizamos o Espírito Santo. Não valorizamos o sacrifício de Jesus. Jesus não precisava vir, não, mas Ele veio, irmãos. Nós não merecemos nada. Mas valorizem o que Jesus fez por você naquela cruz. Não deixe para a última hora, não. Sirva hoje. Adore hoje. Ajude hoje. Essas virgens imprudentes pensaram que tudo estava pronto. Confiaram em suas lamparinas, em suas aparências. Mesmo assim, mesmo sem a provisão do óleo. Fica o alerta para mim e para você: aqueles que estão adiando o seu arrependimento para a última hora, para o último dia da sua morte, são como essas virgens imprudentes, insensatas e loucas. E aí eu digo mais uma vez: se você está aqui nessa noite, se há alguém, não sei se há alguém que ainda não teve encontro com Jesus, não adie, não deixe passar, não perca tempo. Tem muitas pessoas que quando eu me converti, quando eu era nem crente, aliás, eu via na igreja. Hoje eu vejo distante. Essa semana eu fui deixar uma senhora que chegou de viagem, umas 10 e pouco da noite, vim de Caruaru. E aí eu digo: eu vou para a cidade. Eu voltei pela cidade, passei ali num clube chamado Arena. Eu digo: eu vou dar uma paradinha aqui. Vou assistir um show aqui. É sério. Sentei lá, assim, do outro lado da rua, e fiquei assistindo lá. Pessoal, todo mundo. E lá no meio eu vi uma pessoa que estava distante.
Eu disse: Jesus, traz ela de volta, Senhor. Eu não fui julgar ela, não. Eu disse: Jesus, traz ela. Senhor, tira ela dali, Senhor. Senhor, fala o coração dela. Quantas pessoas que um dia beberam dessa água, mas estão distantes. Eu sei que pode acontecer, daí gente. Eu disse: Jesus, tem misericórdia. Não deixe para a última hora, porque será tarde demais. John Charles Hill diz que, com razão, que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará homens de surpresa. Quando Jesus vier, vai pegar muita gente de surpresa. Os negócios estarão seguindo normalmente, a cidade, no campo, exatamente como agora. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda, vai estar tudo acontecendo como está acontecendo agora, tudo normal. Mas muitas vezes não se preparamos. Muitas vezes estamos vivendo só para esse mundo, se esquecendo que ele pode vir. E se ele não vir, você pode ir. Outra via, ó. Com certeza ele vem, mas talvez você não alcance a vinda de Jesus, mas você, assim pessoalmente, mas você pode morrer. Eu falei lá na Serra ontem, eu disse: irmãos, imagine só, eu tenho que estar preparado. Imagine, irmão Giliar deu um infarto e morreu, comeu manteiga demais. Eu não botei eu para não botar ninguém. Aí a irmã falou assim, aí no final eu falei assim: alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? A irmã falou assim, a irmã Nenê falou assim: não, eu queria saber o dia. Você não sabe, então eu não vou perguntar não. Eu disse: não, irmã. O dia que ele vai voltar, porque eu queria me... Não, nós temos que estar preparados, irmãos. Não se prenda, trabalhe. Eu disse lá na serra, eu digo para você aqui: usufrua do que você puder nessa terra. Seja de conforto, seja de onde você estiver, usufrua. Mas não se esqueça do Senhor, das coisas do reino. Coma o melhor, faz o melhor. Sirva, adora, mas não se esqueça que você tem o Espírito Santo na sua vida. Não se esqueça disso. Versículo 9 e 10. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Olha só, o negócio é sério. A segurança do futuro depende da diligência do presente. Concordo com Spurgeon quando ele diz que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As virgens prudentes não tinha azeite para dar. Lembra que eu falei que o bem precioso do Espírito Santo não dá para compartilhar o Espírito, pegar um pouquinho, não. Eu tenho um evangelho. As imprudentes pediram emprestado aquilo que é individual, intransferível. Não se empresta piedade, vou melhorar. Não se empresta relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Alguém tem essas realidades ou não alcançará isso entre os homens. Essas bênçãos vêm do céu, não adquirimos aqui na terra. A única maneira de ter uma segurança quanto ao futuro é ter diligência quanto ao presente, estarmos aqui. Por isso que a palavra é: esteja diligente. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar-se. Seu irmão, vou livrar meu marido. Não. Cada um será árbitro em seu próprio destino. Você precisa estar preparado. Versículos 12,
11:12. Já terminando. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade digo que não as conheço. Olha só, a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Se você deixar para a última hora, você vai encontrar a porta fechada. As virgens imprudentes não encontraram óleo para comprar, chegaram atrasadas. E quando elas chegaram, a Bíblia diz o quê? Que a porta estava fechada. O clamor delas não foi atendido. A porta da salvação está aberta. Eu costumo falar isso na rua. A porta da graça está aberta. E quem é a porta? Ele é o Senhor. Ele é o noivo. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a água. Ele é o que você precisar. Resumindo, eu sou. Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. A porta está fechada. O clamor delas não foi atendido. O Senhor não as reconheceu como participantes da festa. Elas não tinham o ingresso certo, o Espírito Santo. Você sabe que na festa de casamento você não chama todo mundo, não. É claro, é normal. Tem gente que fica chateada, não é normal. É igual aniversário. Agora culto não, a gente chama quem? Mas aqui, olha só, ela não tinha. Elas estavam excluídas para sempre da presença do Senhor, do gozo do Senhor. Quando a porta é fechada, uma vez jamais se abrirá. A porta está fechada para sempre. O versículo 10 declara: saindo elas para comprar, chegou o noivo e estava preparando, as que estava preparada com ele para a festa do casamento, entraram ali e ele fechou a porta. A porta está aberta ainda. O noivo não veio ainda. Portanto, qualquer esperança maior do que revelada na palavra de Deus é uma ilusão, é um laço, diz Charles Spurgeon. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem óleo em sua lamparina gritarão por misericórdia, como as pessoas lá do dilúvio, lembra? Noé pregou. Aquelas pessoas que estavam presas ali em prisões, pregou. Noé era profeta, pregou no Espírito de Cristo, mas eles não quiseram. 120 anos no diluviano, as pessoas não quiseram. Quando eu leio sobre Noé, me ajuda. Pense num missionário que aí veja, Noé pregou 120 anos. Então aquelas pessoas lá de Noé descobriram que era tarde demais. Fica o alerta. Que importa invocar com palavra quando a gente nega com as nossas vidas? Manter uma aparência de crente sem ser crente é um risco. É um risco. Por isso que é tempo da gente arrumar a nossa vida. Estou arrumando a minha, Deus já está aqui me martelando. Agora Ele mandou arrumar a sua aqui através dessa palavra. O mais importante daqui não é o profeta, é a profecia, é o que ele está falando aqui. No dia que Jesus voltar, se a porta estiver fechada, ou a porta vai estar fechada para sempre. John Charles Healy acrescenta: a porta será fechada, enfim, fechada sobre toda a tristeza, sobre a dor e a tristeza, fechada para todo este mundo malvado e ímpio, fechado para as tentações do diabo, fechada para todas as dúvidas e temores, fechada para nunca mais se abrir. Vai chegar um dia que as oportunidades elas vão se embora. Então você tem a oportunidade hoje. Viva hoje na presença do Senhor. Examine a sua vida. Não é aquele texto, não é só no dia da ceia, não. Todo dia examine.
Quando essa palavra veio ao meu coração, foi para mim me examinar. Como é que eu estou? Quando eu fiz a pergunta, será que eu tenho Espírito Santo? Por quê? Eu fiquei pensando, Espírito Santo é Deus, irmão. Se Ele habita em nós, a nossa vida vai ser diferente, a nossa casa vai ser diferente, a nossa igreja, a nossa cidade, nossa rua, onde a gente passar. Mas parece que a gente está apagando. A igreja hoje precisa de um reavivamento espiritual. A gente não ora mais como antes, a gente não jejua mais. Jejum? A gente tem muitas vezes apagado o espírito. Estamos precisando disso. E isso é individual. O mestre individual, é claro que pode acontecer coletivo, um avivamento coletivo, pode. Já imaginou? Eu creio. A cidade de Araripina está recebendo um grande avivamento. Começa por onde? Para aqui. Não volta para as escrituras, para a palavra. Jovem cheio de Espírito Santo. Alguém falou para mim aqui nessa serra, lá na Serra do Moraes, nunca se converteu não, jovem. Eu digo, mas eu creio que vai se converter. Eu creio. Assim, jovem, que solteiro. Eu creio. Ontem tinha 3, 4 lá, cantando, mesmo sem ser crente, para cantar. Não é fácil. Mas nós temos que pedir ao Senhor, em primeiro lugar, para mim. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha vida? Estou finalizando. A minha família, o meu casamento, a minha vida espiritual. E para a gente finalizar, versículo 13, hora maravilhosa, deu certinho. Versículo 13, portanto, e que mais? Diga aí, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meu irmão, vamos vigiar, começando por mim aqui. Primeiro é eu, viu? Precisamos vigiar, precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com permanente vigilância. Alguém disse que as bodas são arrebatamento dos fiéis vivos, o ressuscitado dos crentes adormecidos e a unificação de ambos como com o Senhor nos ares. E é isso. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas como eu disse já, vou repetir, mas nós sabemos que Ele vai vir. E Ele está falando com você hoje. Hoje, agora. Quando Ele vier, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. A pessoa, eu fico pensando direto quando eu leio as passagens. Num dia do Senhor, um dia como esse, normal, chegou o dia do Senhor, os mortos vão ressuscitar, os rios serão transformados, um corpo glorificado, e a gente vai entrar nas bodas do Cordeiro para sempre. Lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Lá não vai precisar de sair para a senhora andar. A senhora vai entrar lá no céu com um novo corpo glorificado. Aqui a senhora não conhece esse negócio aí que eu esqueci o nome. Um andador. Lá não. Lá não tem dor. Lá não tem tristeza. Lá é novo céu e nova terra. Por isso vamos vigiar. Ele prometeu que vem. Quando Ele vier, que são várias passagens contando a mesma história, a mesma cena. Na outra cena, os anjos vão vir recolhendo os seus eleitos, os seus escolhidos. Irmãos, a mensagem que o Senhor manda falar é essa: estejamos preparados, vigiando. Não se esqueça da volta de Jesus. Leia sobre isso. Jesus voltará certamente, brevemente Ele vai voltar.
A sua vinda é iminente, está mais próximo do que a gente possa imaginar. Mas ainda que você não alcança a volta dele visivelmente, mas você pode morrer em Cristo. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque Ele descansa das suas fadigas. Se morrer com Cristo, você vai para o paraíso. Lembra do rico e do Lázaro? Lázaro lá no paraíso. Quando a trombeta tocar, quem está lá vai descer com o Senhor também. O corpo vai ser transformado. Algo que nos falta palavra para dizer, algo maravilhoso. E o novo céu e a nova terra. Essa terra aqui, que a gente está construindo um monte de coisa, isso vai ser refeito, novo céu e nova terra. Tudo novo. E habitaremos com o Senhor para sempre. Aonde não há dor, mais tristeza. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Não nessa manhã, Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós possamos estar atentos. O Senhor nos convida a nós desfrutarmos da alegria do Senhor aqui a cada dia, a cada momento. Que nós tenhamos uma adequada preparação para entrarmos no reino que está preparado desde a fundação do mundo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, mais uma vez, nunca me deixe ficar no meio dos esfriados, Pai. A Tua palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Muitas pessoas têm apostatado da fé, têm se esfriado, mas eu peço ao Senhor por essa igreja, a primeira igreja batista era de Pina, que nós possamos estar firmes. Eu oro pelos homens, as mulheres, os jovens, ó Pai, que eles recebam mais do Senhor, que eles sejam visitados pelo Senhor, Pai. Abençoa esse conto de jovem. Fale com cada um, Pai. Traz entendimento a cada um de nós, dos idosos, das senhoras, dos homens, das mulheres, que nós somos a noiva, nós somos o povo que o Senhor comprou e selou com o seu sangue, Pai. Nos dê esse entendimento que nós fomos batizados com o Teu Espírito Santo, nós fomos selados para o dia da redenção. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor nos comprou e nos selou, Pai. E que quando o Senhor vier, o Senhor encontra a gente preparado, Pai. Não deixe ninguém aqui sem receber um alerta do Senhor, Pai. Por isso eu peço ao Senhor nesse momento, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai, para a gente buscar o Senhor, para a gente orar mais. Não fomos chamados apenas para cantar, para tocar, mas para adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho. Nos ajuda, nos cobre com o Teu sangue nessa manhã, nos perdoa. Se nesse momento você quiser pedir perdão ao Senhor, você pode pedir agora, Ele está aqui falando conosco. Ele te perdoa. Se você errou, comece de novo. E se você quiser entregar a vida para Jesus, é só dizer assim, eu quero. Nos procure depois do culto, qualquer um dos irmãos, alguma irmã aqui da igreja, o pastor, que eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu quero entrar nessas cinco vídeos prudentes. Eu quero estar preparado, com a minha vida transformada, com óleo na minha vida, com a presença do Senhor na minha vida, com azeite na minha vida. Eu quero estar preparado quando o Senhor vier. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Ajuda a nossa igreja, aqui a primeira igreja batista, a congregação lá do Moraes, da Serra do Moraes, da Serra do Cavaco, da Serra do Simões, da Santa Rosa, onde estivermos aqui, ó Deus, traz, ó Deus, essa verdade nos nossos corações, a certeza que o Senhor breve voltará para buscar a Tua igreja. Nos sustenta até aquele glorioso dia. Eu te agradeço por essa oportunidade, no nome precioso de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu passo para a senhora. Amém, glória a Deus. Nós vamos